É bem interessante aqui algumas colocações que fazemos. Elas se tornam interessantes porque elas podem parecer contraditórias algumas vezes. Mas a verdade é que nós estamos aqui fazendo uso da fala, naturalmente de palavras. E palavras carregam uma limitação, uma vez que toda fala e, portanto, toda palavra falada é apenas a expressão de uma imagem, algo que o pensamento representa. Assim, a fala nasce, a linguagem nasce, as imagens nascem de pensamentos. Mas há algo sendo comunicado aqui além da fala, da palavra e do pensamento. Quando você pergunta, afinal, o que é essa mente condicionada? Nós temos uma playlist aqui no canal sobre esse assunto. A mente condicionada é essa mente que tem uma forma de ocorrer, uma maneira de se expressar. Quando nós fazemos uso da fala, estamos, por exemplo, fazendo uso de algo aprendido, de algo que é parte de um conhecimento que trazemos, de uma experiência que nós temos. Assim, toda fala, toda linguagem falada está dentro de um projeto, de um plano, de um programa de acontecer. Isso é parte do condicionamento. Nossos gestos. Você pode escrever porque você tem uma memória motora. Você fala porque tem uma memória motora. Tudo isso faz parte de algo linkado a esse corpo, a essa mecânica cerebral de condicionamento. Aqui com você, nós estamos investigando a questão do fim para a mente condicionada. E aqui a expressão mente condicionada, estamos nos referindo a esta psicológica condição em que nós nos encontramos. Isso tem sido a base, o fundamento de uma identidade presente completamente falsa, que é o sentido da pessoa, que é o sentido do eu. Esse sentido de ser alguém dentro da vida, no viver, na experiência. Isso é algo que o pensamento tem construído. E isso está em expressão em razão desse fundo de condicionamento psicológico. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão mente condicionada. A verdade da ciência do seu ser é o fim para essa mente condicionada, para esta consciência condicionada, para esta consciência egóica. É nela que está presente, por exemplo, essa questão, a questão do medo. Quando queremos romper com o medo, precisamos descobrir quem é esse elemento presente no medo. Isso porque a pergunta que, em geral, as pessoas fazem é como vencer o medo. Há um equívoco aqui nessa pergunta. Porque ela parte de um princípio errôneo, equivocado, de que existe um elemento presente, que é o eu, a pessoa, esse mim, que pode se livrar do medo. Não existe qualquer separação real entre esse medo que a pessoa tem e ela. Notem que tudo isso requer de cada um de nós uma investigação, um aprofundamento, uma clareza. As pessoas querem vencer o medo da morte, mas o elemento presente na ideia do medo da morte, esse elemento, que é o eu, ele não está separado do medo que tem,
que sente, porque ele é o medo. Então, nós aqui estamos com você, nos aproximando dessas questões, aprofundando isso. Como vencer o medo da morte? Esse é um medo presente nesta condição, que é a condição do eu. O próprio eu, esse mim, esse ego, uma vez que ele é esse padrão de condicionamento mental, algo que se repete há milênios dentro desse contexto de humanidade, e ele se sustenta nessa busca de autopreservação de sua continuidade a partir do pensamento, ele é o medo. Repare que tudo isso precisa ser investigado, compreendido, esclarecido. E tudo isso está dentro desta mente condicionada. Essa mente condicionada é a mente egóica. Aqui nós temos também falado desta mente livre. Repare, usamos o termo mente condicionada e mente livre. Como é possível uma mente condicionada e uma mente livre? Qual será a verdade dessas expressões? Aqui com você, nós estamos investigando a possibilidade da vida acontecendo. Quando ela acontece e ela é a realidade presente, e não temos mais esse fundo psicológico de condicionamento, nós temos a presença da realidade. Essa realidade em expressão é o que temos chamado de mente livre. Não há tal coisa como mente condicionada. Não há tal coisa como mente livre. Essa mente condicionada é um modelo de condicionamento psicológico dentro dessa estrutura, desse cérebro que está sempre repetindo os seus antigos e velhos padrões. É isso que nós chamamos de mente condicionada. Podemos romper com esses padrões, podemos ir além desta psicológica condição de ilusória percepção de realidade, de percepção de existência, de percepção da vida. Então há um rompimento com a pessoa, com o mim, com o ego. Isso requer a presença de um olhar novo para tudo isso que se passa conosco nesse instante. Assim, o trabalho juntos aqui que fazemos é um trabalho nessa direção, de uma aproximação da investigação da verdade sobre a mente. Qual é a verdade sobre a mente? Qual é a verdade sobre o eu? O que é essa mente? O que é esse eu? Assim como o que é o medo? Aqui na vida, nós precisamos tomar ciência desta realidade presente, além da mente, desta mente condicionada. É a ciência disso que nós temos chamado de mente livre. Mas volto a dizer, estamos tratando de algo que está além de tudo aquilo que o pensamento conhece, que o pensamento reconhece. Portanto, a linguagem, a fala, aqui, toda ela empregada aqui no canal, está dentro de uma limitação. Porque essa linguagem, essa fala, são expressões de palavras, de imagens, de ideias.
Nós precisamos na vida a ciência dela, a ciência da verdade sobre ela. Assim, qual é a resposta para essa questão sobre como vencer o medo? A resposta para isso consiste na visão de que o modelo do pensamento, como nós conhecemos, como ele está estruturado em nós, nesse cérebro que está condicionado, esse padrão de pensamento, esse modelo de pensamento, está criando a ilusão de alguém aqui, nesse momento, que tem problemas para resolver, para lidar com eles. Quando você passou por experiências ruins no passado, o cérebro guardou essas experiências. Isso se tornou uma memória, uma lembrança, um pensamento em você, nessa estrutura, nesse corpo-mente. Essa lembrança, quando aparece carregada com uma sensação ilusória, que é a sensação de uma identidade por detrás desta lembrança, que é o eu. Veja, essa é a estrutura do ego. É assim que ele se comporta em cada um de nós. E quando esta memória surge, o pensamento se projeta para o futuro. Você passou por uma experiência ruim e agora não quer que essa experiência volte novamente a acontecer. Então, o que temos presente é uma memória sendo projetada para o futuro a partir desse alguém, desse você. Qual será a verdade sobre isso? Quando aprendemos a olhar esta reação, há uma quebra desta continuidade, de padrão de pensamento, que está sempre se repetindo em cada um de nós, criando estados internos de sofrimento psíquico, de sofrimento psicológico. Isso é o medo. E isso está presente porque há essa ilusão desse centro, que é o eu, o mim, a pessoa aqui, nesse instante. Nosso enfoque aqui consiste em aprendermos a olhar para aquilo que se passa conosco. O fim para o medo é o fim para essa ilusão de alguém, desse mim. Enquanto estivermos mantendo a crença da possibilidade de vencer o medo, nós estaremos constantemente procurando um método, uma fórmula, um jeito, um caminho de lidar com o medo. E tudo isso representa fugas. Como seres humanos, nós somos especialistas em fugir de estados de sofrimento psíquico, inclusive do medo. Mas apesar de todas essas fugas, nós continuamos, como seres humanos, nesse sentido do eu, do ego, presos a esse padrão de pessoa, de entidade separada, carregadas de ansiedade, de angústia, de depressão, de preocupação. Tudo isso é medo. Então você se aproxima e pergunta como vencer o medo. Tome ciência da natureza do eu. E descubra a verdade daquilo que está presente aqui, quando esse eu não está. E como isso se processa, como isso se realiza? Pelo autoconhecimento. Qual será a verdade sobre o autoconhecimento? A verdade sobre isso é a verdade de como você funciona. E há um elemento principal em tudo isso.
o elemento que sustenta ou norteia tudo isso que ocorre em nossas vidas é a presença do pensamento. Então, qual será a verdade sobre o pensamento? Como lidar com o pensamento? Essa é a pergunta. Como lidar com o pensamento? Observe o pensamento em você. É ele que traz do passado a lembrança de algo que lhe aconteceu, que você não quer que volte a acontecer. Mas esse pensamento, ele está sempre acompanhado de um sentimento, de uma emoção, de uma sensação, ainda carregando essa dor para esse eu, para esse mim, para essa pessoa, como você se vê. Assim não sabemos lidar com o pensamento. O que temos aqui nesse momento não é aquilo que está agora acontecendo, como aconteceu no passado. O que temos aqui nesse momento é a memória, a lembrança. Mas repare, isso ainda carrega um peso emocional de dor. E quando isso surge, nós rejeitamos isso. Nós nos separamos para rejeitar essa experiência voltando. É algo que está voltando, surgindo de novo, vindo do passado. Nesse momento, nós nos separamos e nos separamos a partir do pensamento e projetamos isso no futuro. Então, há uma separação entre esse estado que surge e um pensamento que se separa. Esse pensamento é a ilusória sensação desse eu, que não quer isso mais. Ele está projetando no futuro algo que possa acontecer. Ele está projetando no futuro algo que aconteceu no passado. E ele não quer que isso volte. Notem, nesta separação entre esse eu, que é o pensamento, e essa sensação, ou sentimento, ou emoção, há uma divisão. Nessa divisão, nós temos presente essa dualidade, esse eu, que é o pensamento, e esse não eu, que é o sentimento, que é a emoção. Repare, nós estamos fazendo isso o tempo todo. Quando rejeitamos alguma coisa que o pensamento traz. Nós estamos constantemente lutando contra o que é desagradável quando surge. Mas como uma entidade que se separa para rejeitar. Essa rejeição é algo presente dentro desse princípio de separação, de dualidade. Ao fazermos isso, nós estamos constantemente mantendo a continuidade da presença do medo para esse eu com medo. Qual será a verdade sobre o medo? O medo é uma experiência que surge nesse momento, que vem do passado. Mas não há separação entre o medo e esse eu. É uma memória, uma lembrança, uma experiência que não terminou, que não acabou, que não se concluiu. De outra forma, ela não estaria voltando. Ela está voltando agora. Ela está voltando para ser vista, compreendida e naturalmente terminada. Mas não sabemos lidar com isso,
Porque não sabemos lidar com o pensamento. Não sabemos lidar com esse mim, com esse eu. Esse mim, esse eu, esse pensamento não é algo que está separado desta experiência. O que nós temos feito ao longo de toda a vida é se separar do que acontece para controlar. Se é algo prazeroso, nós queremos o controle projetando esse prazer no futuro pelo desejo. Se é algo doloroso, nós queremos controlar temendo essa situação dolorosa no futuro. Isso é o medo. Nós estamos constantemente nos separando da vida como ela acontece, da experiência quando ela surge. Então, ela não se conclui, ela não termina. É assim que estamos mantendo a continuidade do eu, a continuidade da pessoa, desse mim, desse ego. Aqui qual é a verdade sobre o despertar da consciência, do florescer de sua natureza essencial? É o fim do eu, é o fim desse pensamento, é o fim, naturalmente, dessa experiência. Por que será que essas experiências estão sempre voltando? Por que será que esses pensamentos estão sempre se repetindo dentro de nós? Porque eles não terminam. Eles não terminam porque há um elemento presente que está sustentando a continuidade dessas experiências, desses pensamentos. Esse elemento é esse sentido de alguém que se vê separado da vida como ela acontece. Todos esses assuntos aqui nós temos abordado com você no canal. Todas essas questões que não se resolvem em nossas vidas, porque psicologicamente o sentido do eu, do ego, que é esta mente condicionada, está sustentando. Então, a forma como nós sustentamos a continuidade do eu, essa forma ocorre em razão dessa maneira programada de mantermos esse formato de ser alguém o tempo todo, na vida como ela acontece, nas relações com ele ou ela, na relação com acontecimentos, com situações, na relação com o próprio pensamento que surge dentro de você, ou um sentimento, ou uma emoção, ou uma memória, ou uma lembrança, ou uma experiência. Estamos juntos? Eu sei que isso pode soar muito estranho. Em razão disso, nós temos diversos vídeos aqui no canal, aprofundando cada um desses assuntos. Podemos, nesta vida, assumir a realidade da vida sem a presença desta mente condicionada? Nesta qualidade de ser livre do eu, livre do ego? Quando o cérebro se aquieta, a mente silencia, estamos diante de uma mente livre? Isso é possível quando nós nos aproximamos e eliminamos esta separação, que é a separação entre essa experiência e esse experimentador, entre a experiência presente e o pensamento sobre o que fazer com a experiência. Assim, eliminamos o medo. Há uma eliminação para o medo. Veja, não se trata de alguém vencendo o medo. Se trata da ciência do fim do medo. Naturalmente, quando esse alguém não está.
É exatamente isso que você acabou de ouvir. É o sentido de alguém presente, que é o eu, o mim. Esse pensamento que está sustentando o medo. O fim para esse pensamento é o fim para essa qualidade de experiência que vem do passado. Isso é o fim do eu. Isso é o fim do ego. Então nós temos o fim do medo. O fim para esta mente condicionada. Então algo novo está presente. Esse algo novo é a ciência do seu próprio ser. É a realidade da vida nesse instante, onde não há mais sofrimento, confusão, desordem, problemas. As diversas formas de medo, de temores que nós conhecemos. Notem que o medo, ele é do passado. Voltar a acontecer. Mas também ele é do futuro, de que algo possa acontecer. Então notem, o futuro é o tempo. Mas esse tempo é o pensamento. O passado é o tempo. Mas esse tempo é o pensamento. Olhe para si mesmo nesse instante. Você não pode ter o futuro aqui e agora sem o pensamento. Você não pode ter o passado aqui e agora sem o pensamento. Assim sendo, é impossível a presença do sofrimento quando o pensamento não está. O contato com a experiência da vida como ela acontece nesse momento, sem o elemento que é o pensamento. A vida como ela acontece, ela é a vida. Mas quando o pensamento entra, ele avalia, julga, compara, gosta, não gosta, aceita, rejeita a vida como ela acontece. E quando isso ocorre, o sofrimento está presente. Esse sofrimento é a presença desse elemento, que é o eu. Esse eu é a presença desse pensador, desse experimentador, desse elemento em nós que tem registrado. E esse é o padrão, é o modelo de mente condicionada presente em cada um de nós. Essa é a continuidade do eu. O fim para esta psicológica condição é a presença de uma nova mente, de um novo coração. É a presença desta ciência de ser livre da mente, livre do eu, livre do ego. Como foi colocado, me refiro a essa mente como nós conhecemos. Então, o que estamos juntos aprofundando aqui com você? A ciência da realização de Deus, a ciência da realização de nós mesmos, a ciência da realização da verdade, daquilo que somos em nossa natureza essencial, em nossa natureza divina. A forma real desta aproximação para esta visão real da vida consiste em descobrir o que é olhar, se dar conta, tomar ciência daquilo que se passa conosco aqui e agora. Então, todo esse condicionamento mental, toda essa assim chamada experiência desse centro que é o eu, o ego, que é esse pensamento, que é esse pensador. O término de tudo isso requer a aproximação desse olhar,
Tudo isso fica muito claro. E nessa clareza temos a presença do fim para tudo isso. Quando nos aproximamos do autoconhecimento. Daí a importância e o valor desse aprender sobre nós mesmos. É parte desta visão do autoconhecimento, uma aproximação da realidade divina pela meditação. Qual é a verdade desta aproximação da real meditação, da beleza desse encontro com a verdade divina? Pelo autoconhecimento. Nesse olhar direto para esta ciência que revela o seu ser, que é meditação. Como podemos nos aproximar disso? É isso que estamos propondo aqui para você. Temos que, nesta vida, assumir esta verdade daquilo que somos, para o fim desta psicológica condição de ilusória identidade. Para que a vida, nesse instante, apenas se revele como aquilo que ela é, sem o sentido ilusório de uma identidade, que permanece sempre mantendo sua continuidade, surgindo a cada momento, vindo do passado, dentro desse padrão de mente, dentro desse padrão de condicionamento mental. Esses encontros online que estamos fazendo aqui é para aprofundarmos isso. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Nós estamos juntos, aprofundando esse assunto aqui com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online na semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A meditação é esse olhar que desfaz essa ilusão. Porque é um olhar sem o observador. Aqui entramos já na meditação. Como realizar eu e o